Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Fernando Lopes e hoje essa live é para falar um pouco com vocês sobre o futuro da tokenização imobiliária. A gente vai falar sobre internet das coisas, inteligência artificial, finanças descentralizadas, como que tudo isso pode ser integrado de acordo com um padrão que eu e a minha sócia, a doutora Marcela Zorzo, nós chamamos de Legal by Design. Primeiro, se você não conhece nada dessas tecnologias, não se preocupe, porque a ideia dessa live é justamente apresentar elas integradas de modo, vamos dizer assim, prático, de modo que você consiga, a partir do uso, de como isso pode ser utilizado de maneira conjunta, você consiga entender um pouco o que cada uma dessas tecnologias representa. Bem, não se preocupe também, essa live ela não foi anunciada, então ela vai ficar gravada. O objetivo aqui é compartilhar com vocês uma introdução daquilo que nós acreditamos que será o futuro, da tokenização, de modo a fornecer aí alguns insights, seja para você que é empreendedor, seja para você que é advogado e de repente às vezes nem esteja entendendo muito bem, o porquê que se fala tanto dessa tecnologia ou que essas tecnologias têm a ver com o novo direito também que passa a ser delineado, uma vez que na medida que nós temos alterações nos fatos, você deve saber que há alterações também no direito. Mas há muitas coisas aí interessantes que nós vamos falar. E eu quero começar primeiro falando sobre a internet das coisas. E hoje eu estou aqui, separei uma entrevista com o Kevin Ashton, que é o criador desse termo. E eu acho bem interessante, eu ter uma entrevista com ele aqui na FINEP, já bem antiga essa entrevista. Um trecho, inclusive, dela eu utilizei no artigo, que foi publicado num livro promovido pela OAB aqui do Paraná, pela Escola Superior de Advocacia, onde eu tratei sobre, conjuntamente com uma outra advogada, sobre responsabilidade civil no campo da internet das coisas. Então eu vou compartilhar aqui essa ideia. Bem, ele fala o seguinte, que hoje em dia os computadores e por conseguinte a internet são quase que completamente dependentes dos seres humanos para obter informação. Quase a totalidade dos dados disponíveis na internet foram primeiramente coletados e criados por pessoas. Seja digitando um teclado, pressionando um botão de gravação, tirando uma foto digital ou escaneando um código de barras. Os diagramas convencionais que ilustram a internet incluem computadores, servidores, roteadores e outras máquinas, mas omitem os mais numerosos roteadores de todos. Gente, bem interessante isso, né? Bem, o que ele está querendo dizer aqui? Que basicamente tudo aquilo que a gente tem hoje na internet é produzido por pessoas. E as pessoas, elas são sujeitas a erros. Então você não tem como confiar 100% na qualidade de uma informação que hoje está na internet, justamente porque essa informação ela pode não espelhar aquilo que de fato acontece na realidade. Então, hoje os computadores, por mais avançados que eles sejam, eles dependem dessas informações que são justamente providas pelas pessoas. E a primeira questão é que esse paradigma tende a mudar e já começa a ser mudado. Como? Bem, a ideia é que os computadores, eles mesmos possam fazer essa coleta de dados. Imagine, por exemplo, hoje o que falta, né? Pense o seguinte, o que falta hoje para um computador, utilizando inteligência artificial, por exemplo? O que falta para ele passar a se comportar como um ser humano? Bem, nós temos aí sensores biológicos, e também temos atuadores, também biológicos. Porém, os computadores, até o surgimento da internet das coisas, eles não tinham essa capacidade. Então,
o primeiro elemento a ser observado é justamente que a partir da internet das coisas nós começamos a ter uma forma de conectar os computadores à realidade. É o primeiro passo de integração do mundo digital ao mundo analógico. E como que isso se dá na prática? Se dá justamente por meio de sensores e atuadores. Luiz Alvarenga, grande amigo, entrou. Hoje estamos aqui falando sobre tendências que nós entendemos como tendências da tokenização. E vamos falar um pouco sobre a internet das coisas, inclusive tokenização no ramo imobiliário, falando sobre a internet das coisas, sobre finanças descentralizadas, inteligência artificial e como que isso tudo se integrará naquilo que a gente acredita que será, né, o futuro da tokenização. Então eu comecei falando aqui sobre a questão da internet das coisas, que a internet das coisas ela é o primeiro elemento capaz de dar aos computadores aquilo que só os seres humanos possuem, que são os sensores e os atuadores. E por meio dos sensores, o computador passa a ter acesso direto às informações. Eu li aqui um trecho de uma entrevista do Kevin Ashton, que é o criador do conceito de internet das coisas, onde ele fala justamente que todas as informações que nós temos hoje na internet, elas são produzidas, são geradas por pessoas, e essas pessoas elas têm falhas. Então muitas vezes elas não conseguem passar as informações de forma correta, ou aquelas informações, por exemplo, que deveriam ser passadas, né? As informações necessárias para uma determinada situação, porque o ser humano tem uma série de problemas, né, enquanto ele faz a coleta do dado e transmite esse dado para o computador. Então a ideia da internet das coisas é fazer com que os computadores passem a atuar na realidade, só que sem a necessária intervenção humana. É uma ideia bem de ficção científica, porém nós já vemos ela sendo aplicada, inclusive já em setores importantes da economia, como no agronegócio. Então, dito isso, você imagine que na medida que você coloca sensores, isso você pode pensar no contexto hoje das casas inteligentes, né? Isso já existe também, nós já temos prédios inteligentes. Você passa a ter um conjunto de informações, né? Então a primeira questão é essa: colocou sensor, imagine uma casa totalmente sensoriada, integrada ao computador ou integrada à internet. Você passa a ter informações, só que não adianta só você ter informações, você precisa saber transformar esta informação em valor, certo? E como que você transforma essa informação em valor? Bem, a internet das coisas ela é insuficiente para isso, porque a internet das coisas ela basicamente permite fazer a coleta dessas informações e permite fazer com que sejam enviados sinais para atuadores, para que esses atuadores possam de fato interferir na realidade. Porém, se eu tenho lá uma casa totalmente sensoriada, né, tenho todo um conjunto de informações, para transformar estas informações em valor, inicialmente eu teria que utilizar aí programas convencionais, né? Isso de fato já é utilizado, porém, mais uma vez, são sistemas limitados para fazer esse tratamento. E a chave, né, uma das chaves para obter eficiência é a automação. Então eu preciso ter um sistema que seja capaz de absorver essas informações, seja capaz de transformar essas informações em valor de forma automática. E aqui que entra a inteligência artificial e também disciplinas. A inteligência artificial é um termo bem inespecífico, bem amplo, mas você pode pensar, por exemplo, no âmbito da ciência de dados, né, uma série de disciplinas correlatas. Então você vai ter que utilizar aí modelos matemáticos, né, há vários, não tem como a gente entrar aqui, para poder saber como que você vai selecionar essas informações e como que você vai transformar ela em valor. Bem, e aqui óbvio que quando a gente fala valor, né, a gente está falando sobre algo que satisfaz uma necessidade humana.
E isso depende do tipo do negócio que você está operando ou pretende operacionalizar. Então é óbvio que esses modelos de inteligência artificial eles vão ter que trabalhar sobre esses dados que estão vindo da internet das coisas tem que ser planejado de modo a atender o negócio específico, porque o que é valor para um determinado segmento não é valor para outro segmento. Só que tem uma outra questão, e aí que a gente já começa a trabalhar agora entrar a parte da tokenização, né? Então, hoje a gente está falando aqui sobre, Ramírez, advogado, entrou, a gente está falando, essa live ela vai ficar gravada, mas basicamente a gente está falando sobre o futuro da tokenização e no que a gente acredita que será o futuro, né, da tokenização, e a gente acredita que será aí uma combinação de tecnologias como internet das coisas, finanças descentralizadas, inteligência artificial e um padrão jurídico aí que nós chamamos de Legal by Design, que vai reger o processo de integração dessas tecnologias. Então, inicialmente a gente falou sobre a internet das coisas, eu li aqui uma entrevista do criador desse conceito, que ele comenta que hoje as informações que estão na internet, elas são todas providas por pessoas, e as pessoas elas têm problemas, e muitas vezes elas não conseguem trazer a informação necessária. As informações vêm com falhas, podem alterar essas informações. Então a ideia da internet das coisas é fazer com que as informações que estão vindo para os sistemas sejam coletadas de forma direta pelo próprio computador. Mas como o computador vai fazer isso? Ele não tem os sensores que nós temos, né? E aí que entra a internet das coisas, que é basicamente você aplicar sensores para você poder captar as informações e depois, a partir de conforme você trabalha essas informações, você usa atuadores para transformar a realidade, né? Nós temos basicamente sensores e atuadores, só que biológicos, e a internet das coisas ela traz essas características aí para os computadores, o que você vai permitir, né, num futuro já bem próximo, já existem obviamente uma série de protótipos, robôs atuando de forma muito parecida com as pessoas, né? Bem, então, inicialmente, né, dentro desse processo, a gente falou sobre essa ideia de sensoriamento, de você poder, por exemplo, pegar um imóvel e você colocar sensores ali. Esses sensores vão estar trazendo informações, só que aí a questão que é onde a gente parou, né? Como que você transforma essas informações em valor? E aí que vai entrar, por exemplo, inteligência artificial, disciplinas correlatas como a ciência de dados, que por meio de modelos, né, vão automatizar o tratamento desse valor de acordo com as necessidades do negócio. Só que o que acontece? Como eu falei aqui, por exemplo, a questão do valor, ela depende, né, do contexto, porque o valor é aquilo que satisfaz uma necessidade humana, passa a ter valor. Só que o fato é que, por exemplo, já se percebeu que muitos dados que são coletados, seja no âmbito, por exemplo, da agricultura, até mesmo, a gente está falando de imóveis, pode ser num contexto até mesmo de uma residência, ou em qualquer outro contexto, porque a internet das coisas hoje ela é muito ampla. Essas informações pode ser que não tenham valor para aquele que está fazendo a coleta imediata, mas elas podem ter valor para uma outra pessoa. Então, geralmente, em algumas situações críticas que você faz uma coleta de dados, uma empresa ela pega uma quantidade gigantesca de informação, e os dados, alguém já disse que os dados são o novo petróleo, então não dá para desperdiçar esses dados. Então o que já tem sido proposto, por exemplo? Se eu tenho uma empresa que está coletando dados, eu vou precisar fazer um tratamento desses dados, eu não vou precisar totalmente desses dados, porque minha atividade não vai utilizar efetivamente. Mas eu sei que parte daqueles dados que eu coletei pode ser utilizado por um outro setor da economia. Então o que já foi proposto, né? De eu pegar esses dados que eu não vou utilizar, eu tokenizar esses dados, e a gente vai falar um pouco mais de tokenização, como que funciona esse processo, o que ela é de fato, o que significa. E aí eu posso comercializar esses dados com uma outra empresa. Então, por exemplo, eu fiz um sistema de internet das coisas, recebi uma grande quantidade de dados, utilizei modelos de inteligência artificial para fazer a separação daquilo que para mim tem valor. E aquilo que eu separei que não tem valor para mim, eu posso tokenizar
e posso vender para uma outra pessoa ou uma outra empresa de um outro setor que vai ver valor naquilo. E aí você pergunta, tá, mas por que disso? Justamente porque essa empresa que está comprando os dados, muitas vezes ela não quer criar um sistema de internet das coisas para ela fazer essa coleta de dados. É mais fácil ela pegar dados que já estão vindo. Pense, por exemplo, essa questão de pegar dados ou pegar informação, a gente pode fazer analogia, né, com alguém, sei lá, que vai no meio de uma floresta, por exemplo, lá, e pega alguma coisa, pega uma série de coisas que de repente ela não vai utilizar, né, e ela pode vender para um cidadão que não quer fazer o mesmo percurso e ir até lá. Ou seja, isso é uma coisa vantajosa para todas as partes. E num modelo hoje que nós estamos, onde se fala que os dados são o novo petróleo, esse é um mercado que tende a se expandir. E como que você faz esse processo? Bem, em alguns casos, aí entrando no âmbito, por exemplo, da questão da energia, isso já tem sido proposto em sistemas que eles chamam aí de energia distribuída, smart grids, por exemplo, onde eu tenho uma série de, por exemplo, 2 imóveis, todos eles fazendo a captação, por exemplo, de energia solar, e utiliza, por exemplo, uma quantidade de energia, mas tem uma sobra. O que o imóvel ele faz? Essa sobra ela é tokenizada e comercializada de forma automática com o imóvel vizinho, por exemplo. Isso já totalmente previamente programado. Isso já é uma realidade. Já existem empresas que estão desenvolvendo esse tipo de sistema. Hoje, eu não sou especialista em energia, mas nós participamos aí de um congresso muito interessante, e onde foi falado muito sobre a questão que o futuro é a energia distribuída, né? E eu já conhecia esse projeto, por exemplo, relativo à parte de energia solar. E aqui a gente entra na questão quando a gente fala tokenização, né, que o pessoal muitas vezes não sabe o que é. Basicamente a tokenização é o primeiro passo para que você tenha um produto, para que um produto possa ser comercializado por meio de smart contracts, né? O token ele nada mais é do que um ativo digital que é criado por meio de um tipo muito específico de programa de computador que nós chamamos de smart contract. E o smart contract ele tem uma história muito interessante, porque ele foi desenvolvido por um jurista que também é cientista da computação, chamado Nick Szabo. E esse Nick Szabo ele era um grande pesquisador de uma tendência que alguns conhecem, chamada análise econômica do direito, uma tendência de orientação liberal. E a ideia dele era desenvolver um sistema contratual que fosse imune à inadimplência. Então ele pensa muito na ideia de que você estipularia uma obrigação e por meio da tecnologia, de um tipo de contrato, na época que ele propôs, depois hoje ficou chamado como Smart Contract, você já automatizaria inclusive o pagamento futuro. E com isso você teria uma automatização das relações contratuais, eliminando o risco da inadimplência. Isso é obviamente que é fantástico, porque você tem, por exemplo, um direito empresarial que é todo baseado no interesse do credor, e aí você passa a substituir processo de execução, né, por exemplo, uma vez que você não vai ter inadimplemento, ou você vai diminuir muito, ou vai desencorajar muito a possibilidade de inadimplemento. Um dos exemplos que ele cita, por exemplo, é o caso de um financiamento de veículos, onde a pessoa faz um empréstimo totalmente por smart contracts. E é interessante, né, que já tem essa ideia da internet das coisas. E se, por exemplo, chegar no determinado período, não for encontrado, né, valores na conta, aí você pode pensar na carteira, da wallet que o devedor vai ter, né? Isso hoje, se a gente pensar que a gente está com um projeto do Banco Central de tokenização da nossa própria moeda, isso será possível, muito provavelmente com a própria Drex. Se ele não paga aquilo, o que acontece? O smart contract consegue mandar um sinal, né, para atuadores que vão estar no veículo, e você vai impossibilitar que o veículo, por exemplo, seja ligado. Claro que isso tem algumas questões jurídicas e algumas questões que, por exemplo, isso não pode ser feito se o veículo estiver em movimento, porque pode causar um problema de segurança. Mas assim, são ideias, né, que já começam não só a ser cogitadas, mas começam a ser implementadas, modelos que começam a ser propostos, né? Se nós formos observar hoje
na Drex, né, a proposta de tokenização do real, que muita gente ainda não entendeu, é justamente isso, né, dar uma garantia, uma das questões é essa, né, fazer com que os empréstimos, por exemplo, em Drex, né, que tenham o menor risco de inadimplência do que na moeda tradicional, justamente porque o token, como ele é criado por um smart contract e o processo de negociação dele está totalmente determinado por um programa de computador, então eu consigo programar o dinheiro, até mesmo, né, porque eles gostam de teoria da conspiração, consigo até programar o modo como esse dinheiro venha a ser utilizado. E aqui a gente entra na questão, já para fazer o gancho, né, na questão das finanças descentralizadas. Finanças descentralizadas hoje são uma série de protocolos, né, de empresas, basicamente, que desenvolvem uma série de programas de computador com base em regras, de modo a permitir que operações realizadas no mercado financeiro tradicional possam ser realizadas de forma totalmente automatizada por smart contracts, sem intervenção humana. Então hoje, isso já é uma coisa que já existe há muitos anos, inclusive. Hoje você consegue, por exemplo, fazer empréstimos em protocolos como a Aave, que inclusive fez parte do projeto piloto do Banco Central, totalmente sem oferecimento de garantia, né, os chamados flash loans, que inclusive a gente fala sobre eles no nosso livro Guia Jurídico da Tokenização. Isso por causa dessa característica da programabilidade do dinheiro. Então, voltando, né, antes para aquela ideia que a gente estava falando sobre os dados. Então, na medida que os dados são tokenizados, eu consigo, por meio do smart contract, programar como que aquele token ele vai ser negociado, ele pode ser negociado. Eu consigo automatizar, basicamente, todo esse processo. E é diferente, né, para aquelas pessoas que não são familiarizadas com a parte de programação, é diferente um smart contract, ele se comporta de modo diverso de outras formas, de outros tipos de programas de computador. Por quê? Por causa que ele é executado em um tipo de rede, que a gente chama de rede distribuída, como a rede Ethereum, e até mesmo no âmbito do Bitcoin. O Bitcoin também possibilita que sejam criados contratos inteligentes, embora muitas pessoas não saibam disso. E essas redes, elas basicamente, na verdade, um smart contract ele é uma sequência de instruções, e essas redes elas fazem com que essas instruções sejam executadas de modo descentralizado, ou que eu prefiro chamar transnacional, né? Você tem, no caso da rede Ethereum, uma rede onde os integrantes dessa rede estão distribuídos, são milhares de computadores distribuídos ao redor do mundo, responsáveis por executar essas transações. Então, se, por exemplo, eu estipulo um conjunto de transações, como eu falei do exemplo do carro, na data X, tire um Ether da conta de X e transfira para Y. Se X não tiver esse Ether, envie um sinal para uma aplicação X que vai, por sua vez, mandar um sinal para um atuador para impedir a ligação de carro. Se eu, por exemplo, chegar em um dos computadores da rede e destruir esse computador, essa instrução ela vai continuar sendo cumprida, porque eu tenho outros computadores que vão replicar essa instrução. Então, por isso que a gente chama o Ethereum, muitos chamam de um computador descentralizado. É um troço até meio perigoso, se você for pensar, né? Porque hoje, imagine, eu tenho um exemplo até dramático que eu costumo utilizar no curso que a gente tem, que eu falo assim, imagine que um terrorista coloca lá cria um smart contract e determina lá para esse smart contract mandar um sinal para explodir uma bomba, por exemplo. Hoje, se isso for feito num computador e eu chegar na casa onde está aquele computador, eu destruo aquele computador e impeço que esse sinal seja mandado. Porém, se isso for colocado em uma rede descentralizada e distribuída, teoricamente eu não teria como impedir que esse sinal seja enviado. Eu poderia chegar no local e desarmar a bomba, e aí o sinal vai ser enviado, a bomba não vai estourar. Mas eu não consigo impedir que a rede cumpra essa informação. Então, por isso que uma vez, se você tiver uma rede distribuída, efetivamente distribuída, né, com vários nós, sem que alguém tenha o controle sobre o funcionamento desses nós, você consegue programar condições que serão executadas inclusive contra a vontade das partes, né? Então essa que é a mágica por trás dos smart contracts. E inclusive hoje você fala-se muito em tokenização, né? Mas a ideia de tokenização ela acabou sendo mal interpretada por alguns agentes do mercado que, aproveitando da falta de conhecimento das pessoas, chegam e criam lá um token, que é um ativo digital,
e tentam vender isso como se isso fosse a última tecnologia do mundo, mas não tem tecnologia efetiva no modelo de negócio. Como eu falei, o modelo do carro, eu dei o exemplo do modelo do carro, eu dei o exemplo lá da ideia do Smart Grid, onde eu tenho Smart Contracts, que verificam o excesso de energia, pegam esse excesso e já estão programados para fazer a negociação a um determinado valor previamente estipulado. Tudo de forma automática entre os imóveis, ou seja, os proprietários dos imóveis não precisam falar com o outro, um chegar e ligar para o outro, ó, sobrou um tanto de energia, você quer comprar? Não. Isso já acontece de forma automatizada, previamente acordado, inclusive, pelos proprietários, e com isso você tem uma automação do cumprimento das obrigações mediante o uso de tokens, né? Bem, aí para terminar, né, vamos dizer assim, nessa junção, né, de tecnologias, na medida que eu venha a ter a informação disponibilizada por equipamentos. Detalhe, na internet das coisas, essas informações elas estão ligadas, já estão muito utilizadas no âmbito da agricultura. E aí você consegue acompanhar, por exemplo, as condições de um determinado animal. Por exemplo, consegue saber se aquele animal, por exemplo, isso traz possibilidade de você conseguir fazer um seguro, né? Porque sem internet das coisas é bem difícil você utilizar, por exemplo, animais para fazer seguro, porque o cara sempre o animal que morre é da seguradora, então fica complicado. Aí agora quando você consegue realmente rastrear, né? A ideia na verdade é essa também, você consegue trazer uma segurança de que de fato, qual que foi o boi que morreu, se era ou não aquele que estava especificado nas condições do contrato. E aí depois que você tem essas informações que são trabalhadas com inteligência artificial, você tem então os smart contracts. E aqui que entra a beleza da tokenização. Tokenização apenas como um primeiro passo para você permitir que essas informações, esses dados possam ser negociados de forma automatizada mediante smart contracts. E aqui, obviamente, que entra todo uma questão tecnológica. Você precisa ter um modelo bem estruturado de negócio, você precisa contratar um programador que saiba de fato fazer isso. Não é simplesmente criar um token, você tem que saber criar, como eu falei, um modelo da Smart Grid que eu dei de exemplo, né? Como que isso se estrutura em termos de smart contracts? São vários. E hoje isso está mais avançado no mercado das finanças descentralizadas, que são mercados criados, que tentam replicar operações financeiras como empréstimos, já ocorridas no mercado tradicional, só que tudo de forma automatizada também, mediante o uso de smart contracts. Então hoje eu consigo, por exemplo, da minha casa, sem falar com ninguém de forma anônima, desde que eu saiba codificar, criar um programa de computador para conversar com esses smart contracts, eu consigo fazer empréstimo de milhares de dólares, sem qualquer espécie de garantia. Claro que esse empréstimo que eu estou falando, chamado de flash loan, ele é basicamente um empréstimo que tudo ocorre numa única transação. Então eu pego esse $1 milhão, mas eu pego ele e já devolvo quase imediatamente. E você pergunta, mas por que alguém vai querer pegar $1 milhão e devolver $1 milhão imediatamente? Por causa que como esse mercado é automatizado, então eu consigo, por exemplo, criar um robô que fique observando, pegando informações sobre preços de um único ativo, por exemplo. Então eu tenho lá quatro protocolos de finanças descentralizados. Eu consigo criar um robô que fique recebendo informações sobre esses preços. De repente eu vejo uma oportunidade de arbitragem, que é comprar onde está mais barato e vender mais caro, mas eu não tenho recurso. O que eu faço? Eu faço um flash loan de $1 milhão, compro onde está mais barato, vendo onde está mais caro, pago o flash loan e saio no lucro. Não é tão simples assim, precisa saber programar, existe uma concorrência na rede, há milhares de pessoas fazendo isso, então é possível que quando você vai comprar aquele token, que você recebeu o preço que estava mais barato, o preço já não esteja, mas você já passa a ter uma possibilidade de algo que se você falasse aí há 10 anos, né, iam chamar você de maluco. Né? E não, isso já está, isso acontece. Né? Você consegue hoje entrar em algumas aplicações e ver essas transações, como tudo acontece na blockchain, então você consegue ter acesso a centenas, milhares de operações de arbitragem feitas com esse tipo de empréstimo, onde a pessoa fez ali numa única transação, ganhou milhares de dólares. Né? Claro que não é tão simples, né? Porque eu sempre falo assim, se alguém já teve uma ideia, pode saber que tem outras
pessoas elas já tiveram a mesma ideia e você tem uma concorrência. Hoje, para você conseguir fazer esse tipo de operação, você precisa investir em infraestrutura, você precisa desenvolver, sabe, ser capaz de achar uma estratégia que os outros ainda não acharam. Então eu sempre procuro frisar isso, porque tem muita gente que vende esse tipo de coisa no mercado para tentar tirar dinheiro das pessoas ignorantes, né? Falando que mostra lá que houve uma transação de milhares de dólares e fala, se você me pagar tanto, eu faço a transação para você. Não é assim que funciona. É uma disputa mesmo, existem pessoas que investem milhões no desenvolvimento desse tipo de software, mas isso é muito interessante, principalmente para nós do direito, porque a gente começa a ver as obrigações e as negociações sendo feitas de uma forma completamente atípica e contrária ao modo como nós estudamos o direito. Porque o direito foi criado baseado numa realidade econômica. E agora nós estamos aí num fenômeno que alguns chamam, o criador lá do Fórum Econômico Mundial, né, o Klaus Schwab, escreveu um livro, A Quarta Revolução Industrial, ele fala, né, sobre a Quarta Revolução Industrial, onde nós estamos num período que alguns chamam de disruptivo. Né? Disruptivo é basicamente você ter realidades que tornam as realidades de agora completamente sem sentido. A ideia da Kodak, o pessoal gosta muito de citar isso de exemplo. Né? Então, como que fica daí a questão jurídica, né? Para finalizar? Como que eu vejo, né, que o direito ele vai se integrar nesse processo? Aqui eu tenho uma discordância já desde que eu comecei a escrever e publicar questões sobre o assunto, com grande parte dos meus colegas, né, advogados, que eu acho que ainda estão presos a uma mentalidade ultrapassada de regulamentação, que é aquela ideia que nós sabemos da ameaça da pena. Ou seja, crio a norma, se você não cumprir a norma, vai ter um processo, e aí, na prática, muitas pessoas descumprem, né, as normas de forma até flagrante, justamente porque fazem uma análise de custo-benefício e às vezes o benefício é maior em descumprir a norma, né, do que em cumprir, o que é triste, mas é uma realidade que a gente observa, a depender do país, vê mais do que em outros, né? Principalmente no Brasil a gente observa muito esse tipo de coisa. E o fato é que este modelo também, ele não é um modelo ideal para uma série de atividades, quando se fala, por exemplo, meio ambiente. Tem uma série de atividades na economia que você não pode esperar o dano acontecer para daí você punir o sujeito. E o que adianta você punir o sujeito quando já aconteceu? Isso, uma série de sociólogos tem diagnosticado que esse é o modelo. Esse modelo regulatório que nós trabalhamos hoje, ele é inadequado para trabalhar com essas novas realidades. Até mesmo crimes financeiros que nós observamos, né, as pessoas aportam recursos, muitas vezes você até prende o sujeito, mas o investidor nunca consegue reparar o prejuízo. Eu acredito que as pessoas estão mais preocupadas efetivamente em ter o seu prejuízo reparado do que efetivamente em prender o sujeito. Então o que eu penso que é um modelo regulatório, que a gente chama, eu e minha sócia nós chamamos de legal by design, nós não criamos o termo, obviamente, mas ainda é um pouco difundido, é justamente esse modelo onde você usa a tecnologia para evitar o descumprimento das normas, ou ao menos desencorajar e deixar mais custosa a desobediência à norma para o sujeito. Alguns anos atrás, falar isso poderia ser alguma coisa muito utópica, né? Mas se você for observar, for fazer uma pesquisa sobre alguns pronunciamentos aí do Banco Central sobre a Drex, acho que a frase mais marcante do coordenador do projeto foi que com a Drex não precisaria mais de advogado. Então, independente disso ser polêmico ou não, o fato é que nós estamos, o que eu quero destacar aqui, até para a gente finalizar, e eventualmente abrir para perguntas, é que a gente está num movimento onde isso está sendo buscado. Ou seja, você está buscando formas contratuais integradas já com aquilo que acontece no âmbito da economia, e essas questões que acontecem no âmbito da economia integradas com as tecnologias, de modo a automatizar o processo, você que vai cortar a mão de obra. Aí, inclusive, é um problema que tem sido discutido no âmbito do Fórum Econômico Mundial, que é bem negro, né? Uma vez que nós temos uma população despreparada para trabalhar com essa nova realidade. Então, alguns falam até em criar alguma espécie de Bolsa Família mundial, né? Porque realmente está tendo uma previsão de que a miséria, ao mesmo tempo que você tem uma tecnologia sendo
amplamente, né, difundida, fazendo com que muitas pessoas se enriqueçam, né? Nós temos os bilionários, cada vez mais bilionários, mas vai ter uma população que vai ficar realmente sem emprego, porque tudo está sendo automatizado. E quando a gente fala, por exemplo, em DeFi, eu costumo falar que o DeFi ele é um banco sem bancário. Basicamente é isso, uma série de atividades que eu consigo que os smart contracts realizam, que hoje os bancários que realizam, mas eles podem vir a se tornar dispensáveis. Vou dar um exemplo. Análise de crédito. Hoje existe um protocolo chamado Compound Finance, que a partir de um depósito de garantia em criptomoeda, que eu deposito no protocolo, eu posso emprestar uma quantidade de uma outra criptomoeda. E a minha garantia ela tem um valor, e esse valor precisa ser mantido, só que vocês devem saber que as criptomoedas, os valores, a questão varia muito. Então o próprio smart contract, ele observa, ele é programado para observar a variação da minha garantia, e se a minha garantia baixar, o valor dela baixar num determinado limite, eu não aportar um valor novo, o próprio smart contract faz um leilão da minha garantia a um preço mais barato para conseguir assegurar a rigidez, né, do protocolo de finanças descentralizadas. Então, ou seja, eu tenho toda uma análise de crédito, basicamente, e já uma execução, né, uma execução, né, da minha garantia totalmente automatizada, né, por smart contracts. Então, em síntese, eu vejo que esse, né, é o futuro, né, o objetivo dessa live hoje é falar o que nós acreditamos que será o futuro da tokenização. Nós vemos um futuro integrado com tecnologias, principalmente com a internet das coisas, que permite dar vida aos computadores, né? Coloco sensores e atuadores. Meio de sensores, os computadores passam a receber informações de forma direta, sem depender do ser humano. Utiliza modelos baseados em inteligência artificial, utiliza disciplinas como ciência de dados para tratar essas informações, transformar elas em valor. Parte dessas informações que eu não vou utilizar nesse contexto podem ser comercializadas via smart contracts com outros setores que possam ter interesse nesses dados. Lembrando que as pessoas, é comum se falar que os dados são o novo petróleo. E efetivamente esses dados que eu vou utilizar a partir da informação, eu posso inclusive, por meio de atuadores, atuar na realidade. Né? Que é o caso que eu citei, por exemplo, no caso do cidadão faz um empréstimo tokenizado. Vamos pensar na Drex, né? Faz o financiamento de veículo tokenizado em Drex, né? Que é o real em forma de token, e não chega numa data, ele não tem o valor para pagar o empréstimo, então o próprio smart contract aciona uma determinada aplicação que por sua vez vai mandar uma mensagem, vai impedir que o carro ligue, uma vez que eu tenho um atuador no carro. Isso claro que há questões que a gente não falou aqui, não tem tempo, mas questões de segurança cibernética, que realmente acaba sendo um problema nessa questão. Porém, os smart contracts, com a internet das coisas, eles visam a diminuir bastante a questão melhorar bastante a segurança, né, da internet das coisas quando ela opera sem smart contracts. Mas o fato é que hoje nós temos, então, eu acho que o mais legal de tudo é você perceber que você tem um mercado buscando essa integração hoje, você tem governos buscando utilizar esse tipo de tecnologia, e você tem desafios jurídicos que o modelo tradicional hoje não resolve. Então, eu acredito que a postura do advogado, vamos dizer assim, do futuro, né, está mais hoje em auxiliar, em trabalhar junto com o empreendedor, de modo que ele seja capaz de criar esses modelos de negócio, de modo aí que a gente fala by design, né? Evitando, por exemplo, uma série de riscos. Um exemplo que eu gosto de falar, que eu acho que é bem interessante, de regulação by design, que já ocorre em alguns protocolos de finanças descentralizadas, é, por exemplo, quando eu, por meio dos smart contracts, eu elimino o risco de custódia. Hoje, se você, por exemplo, hoje quando tem o banco, ele faz toda a custódia dos teus recursos. Isso pode ser feito por uma empresa, às vezes tem um fundo de investimento, etc. O fato é que hoje, basicamente, você sempre depende de confiar em alguém os teus recursos. E isso traz uma série de riscos, que a pessoa pode pegar esse dinheiro, pode sumir, pode não administrar de forma correta, é o risco de custódia, e por isso que é a justificativa para você ter uma série de crimes financeiros, por exemplo, e ter regulação, e ter lá uma série de autorização para você conseguir, por exemplo, entrar na atividade financeira. Só que nos protocolos DeFi, isso não acontece, porque a custódia ela é totalmente feita por smart contracts, não por um sujeito.
E aí você fala assim, mas quem garante que esse programa não foi feito de modo a fazer com que alguém tenha mais poder do que o outro sobre a gestão dos recursos? Bem, essa é uma questão que hoje está sendo discutida na União Europeia, porque na União Europeia se chegou à conclusão de que protocolos DeFi, onde de fato você não tem o risco de custódia, não podem ser regulados da mesma forma que instituições financeiras onde você tem o risco de custódia. Então a questão agora que está sendo discutida lá é justamente você saber quando que um protocolo efetivamente é descentralizado e consegue utilizar a tecnologia para eliminar o risco de custódia. Se o protocolo elimina o risco de custódia, então ele vai ter uma carga regulatória menor, o que vai trazer uma série de benefícios econômicos, porque você não tem os custos legais para desenvolver a operação. E para finalizar aqui, né, eu acabei de ver, coisa de 3 dias, um artigo de um professor da Universidade da Basileia chamado Fabian Scher. Ele está justamente escrevendo um artigo falando quando que ele entende que um protocolo DeFi deve ser regulamentado e quando ele não deve ser regulamentado. E por que eu estou citando esse professor? Porque no projeto piloto do Real Digital é feita uma alusão expressa sobre um trabalho dele, e no projeto piloto do Banco Central, que agora é chamado de Drex, na verdade até no site do Banco Central, se você for utilizar lá, você vai ver que há uma citação de um artigo dele, né? Então basicamente eu vejo que essas tendências de automação, talvez se a gente fosse resumir tudo que a gente falou nessa live, é basicamente automação, corte de custos, inclusive, talvez o que é novo para nós seja corte de custos legais, na medida que eu venha conseguir estruturar um modelo de negócio baseado em smart contract, de modo a efetivamente eliminar os riscos da operação. Porque quando a gente fala em sistema financeiro, existe a máxima, né, chamada semi-risks, semi-regulation. Ou seja, mesmos riscos, mesma regulação. Então se você consegue diminuir os riscos, você tem que ter uma carga menor regulatória. Então é isso. É um assunto realmente bem complexo, mas a minha ideia aqui nessa live, que não foi anunciada, mas vai ficar gravada, foi basicamente trazer o que nós imaginamos aí como futuro da tokenização, quais seriam os desafios, e trazer a mensagem de que isso já está acontecendo, né? Ainda há problemas, porém a tecnologia ela tem realmente evoluído de uma forma muito rápida, né? Eu vejo que há muitos anos, quando eu comecei a estudar programação, por exemplo, era muito complicado você aprender a programar, né? Hoje, você coloca, eu já cheguei a fazer isso, inclusive, você está programando um smart contract, aí você tem um erro, né? Geralmente o que se faz, os programadores, aquele pessoal que programa, quando você tem um erro e você não sabe, olha ali, você não sabe, ou tem uma mensagem, você não quer olhar o código e tal. Geralmente você colocava aquela mensagem lá em algum fórum, né, com outros programadores, o Stack Overflow, por exemplo, e via lá se alguém já tinha tido aquele mesmo problema, e a pessoa geralmente escrevia, esse erro quer dizer isso. Daí você ia lá, voltava para o programa, beleza. Hoje, eu já peguei um smart contract, não só smart contracts, outros programas mesmo, às vezes a gente está criando coisas para os alunos, e apareceu um erro. Eu joguei no chat GPT, em 2 segundos eu já tinha a resposta do erro. Então isso aí é algo inimaginável, né, há anos. Então assim, as ferramentas hoje elas estão muito mais acessíveis, né? Então a gente falava, por exemplo, sobre tokenização. E a tokenização é um fenômeno recente ainda. Começou realmente a se falar mais ou menos em 2018. Meu primeiro livro sobre o tema foi, que eu já mencionei aqui, foi em 2019. E agora, esse ano, tem se falado que esse ano é o ano da tokenização efetiva dos ativos reais, por causa de projetos de CBDC, e porque tudo leva um certo tempo, né? Então eu acredito que para quem é advogado, por exemplo, e atua na área imobiliária, pode escrever e pode anotar aí, que eu acho muito difícil que não vá algum cliente no teu escritório falando assim, já ouviu falar em tokenização imobiliária? Então, porque é o que está acontecendo no mercado. O empresário ele tem que ter aquela visão sempre mais à frente. Então, se ele tem a visão à frente, ele está, startups, por exemplo, ele está buscando, quer saber o que está acontecendo, o que está sendo discutido, nos fóruns, inclusive, né, econômicos. Então é isso, pessoal. Bastante pessoas aqui, né? Não foi uma live que não foi anunciada. Aí eu vou deixar aberto, caso vocês tenham alguma dúvida. Não precisa se preocupar. Acho que eu sempre falo que nesse tema não existe dúvida que não deva, né, existir, né? Porque dúvidas básicas ou boba, né? Porque são assuntos extremamente complexos, né, de áreas técnicas. Então qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre tokenização, quiserem, ou internet das coisas, sobre esse processo de integração, se eu puder responder, eu vou ter o maior prazer aí
podem ficar à vontade, inclusive também questões aí, como que o direito hoje está relacionado com essas questões. Obrigado, Luiz. Estamos juntos aí, né? Nenhuma dúvida? Bem, se não tiver, não tem problema, né? A live ela vai ficar gravada. Vocês estão aqui nas nossas redes, de repente pode entrar em contato pelo direct. O objetivo mesmo era trazer um pouco, né, daquilo que a gente tem estudado, a gente tem se atualizado, justamente para poder acompanhar, né, o mercado. Um caso recente, inclusive, que a gente atendeu, foi uma operação que não foi feita no Brasil, por uma empresa de fora, e a gente teve que pesquisar muito justamente como que funcionava você criar um token que estava baseado num projeto de energia. Esse projeto de energia ia acontecer nos Estados Unidos. O token, a empresa que foi criada para emitir esse token, ela foi criada no Panamá, porém a controladora dela era de Singapura. E eles queriam lançar esse token, queriam não, né? Vão lançar esse token e colocar ele num protocolo de finanças descentralizadas. E aí como que fica, né? Que no Panamá, o token que eles estavam criando era um token security, né? Porém lá, token securities, ainda que sejam valores mobiliários, né? Que para nós seriam valores mobiliários, para o Panamá não tem regulação. Só que, como é que fica a questão de oferecer esse token, né? Um protocolo de finanças descentralizadas? Então você vai ter que estudar finanças descentralizadas para saber se é a mesma coisa de ofertar um token num protocolo de finanças descentralizadas do que ofertar ele para uma plataforma, por exemplo, como é feito hoje. Será que tem diferença? Será que não tem? Tem muita diferença. Inclusive, uma das diferenças que a gente, que eu acho que é talvez a mais significativa, não mais significativa, mas é uma delas, né? Quando a gente pensa em oferta pela internet, a gente sempre pensa num site. A gente sempre acha que o sujeito vai acessar um site e ali ele vai ver as informações do produto e ele vai fazer a compra do produto. E que eventualmente, se eu tirar aquele site do ar, eu consigo, vamos imaginar que seja um site criminoso, né? Eu consigo parar a operação. Aí nós temos um parecer da CVM, inclusive, que é bem interessante, que poucas pessoas conhecem esse parecer, que ele disciplina quando que uma oferta sendo feita pela internet, mesmo ela sendo feita pela internet, ela continua sendo uma oferta privada. É o que parece que não faz muito sentido, porque a internet é pública, mas a questão é que oferta pública é um conceito jurídico, né? E aí a CVM ela emitiu um parecer onde ela fala que como que você deve criar o teu site para que aquele valor imobiliário que você está oferecendo não seja, para que aquilo não seja considerado uma oferta pública. Uma série de restrições e é um parecer realmente bem inseguro, bem inespecífico. Só que o que acontece? Quando você vai falar de protocolo de finanças descentralizadas, você não precisa usar site. Você consegue realizar a operação totalmente pelo código. Então eu consigo, ainda que hoje eu tenho, por exemplo, a Uniswap. A Uniswap ela tem um site, uniswap.org. Esse site, obviamente, ele está em algum servidor. Eu não sei se nos Estados Unidos, aonde. Se eu chegar e conseguir acessar esse servidor e tirar o site do ar, isso não me impede que a Uniswap continue. Por causa que a Uniswap, ela basicamente é um conjunto de smart contracts. Os smart contracts operam em uma rede distribuída, né? Por exemplo, no caso do Uniswap, na rede Ethereum. E eu interajo com essas redes diretamente por meio do código. Eu não preciso acessar o site, usar a interface para poder comprar e vender token pela Uniswap. Então eu vejo que essa é uma questão totalmente atípica, né? Como que fica isso, né? Eu estou entrando num sistema totalmente operacionalizado por smart contract, não estou utilizando o site, não preciso utilizar site, e pasme, é um sistema que qualquer pessoa pode acessar e pode comprar. Certamente não traz os mesmos riscos que você tem no mercado tradicional, traz outros tipos de risco, que envolvem, por exemplo, a questão de como que esses smart contracts são programados. E o fato é que esse tipo de mercado está crescendo cada vez mais e a tendência é que isso venha a crescer muito. A minha opinião é que a Drex é nada mais do que uma forma de o Banco Central dar o suporte para que os bancos possam concorrer com o mercado DeFi. Inclusive uma das ideias, dos desafios já autodeclarados da Drex é promover a interoperabilidade entre a Drex e as redes públicas, que são essas redes onde ocorrem essas transações de finanças descentralizadas.
Então você observa o quê? Que é o mercado. E a ideia do DeFi, que é um mercado global, um mercado sem fronteiras, que permita que o capital consiga fluir de um lado ao outro com maior eficiência e, para alguns, né, inclusive com a anonimização, dependendo de como que você realiza esse tipo de operação, né? Alguns falam que é pseudo-anonimização, essa é uma outra questão também. Mas é isso. Então, beleza, pessoal. Agradeço aí a participação, que vocês tenham acompanhado, né? Qualquer dúvida, depois essa live ela vai ficar gravada, eu sei que é muita informação. Nós temos aqui, aproveitar para falar do nosso livro, nós lançamos um livro chamado Guia Jurídico da Tokenização, que ele visa responder uma série de dúvidas dos empreendedores que querem criar projetos de tokenização de acordo com as normas já existentes, né? Nós temos agora, em 2022, entrou uma lei em vigor, que é a lei que vai regulamentar a prestação de serviços de ativos virtuais, porém essa lei ela ainda vai precisar o Banco Central ainda precisará emitir uma norma para que efetivamente, a depender do tipo de ativo que você comercializa, você vai precisar ter uma licença, uma autorização do Banco Central. Mas o fato é que muito antes disso você já tem operações sendo realizadas, tokenização, o mercado de tokenização ele já existe já há alguns anos, né? E algumas pessoas fazendo tokenização de ativos regulados, sem autorização, de valores imobiliários, por exemplo, fazendo oferta pública. Porém, muitas pessoas também tokenizando, aproveitando aquela ideia de que é o particular que não está proibido, é permitido, né? Então, criando também produtos, e os empreendedores eles chegavam muitas vezes com dúvidas, tinha que fazer essa análise, quando que é valor imobiliário, quando que é oferta pública, o que posso tokenizar, o que não posso. Se for tokenizar esse tipo de contrato, tem algum tipo de exigência a mais que eu vou precisar preencher. Então a gente procurou trazer as respostas para isso no livro. Tem uma parte que a gente fala sobre a regulamentação trazida pela União Europeia, que é pioneira em trazer, por exemplo, um conceito de criptoativo, em especificar as várias espécies de criptoativos. Uma legislação muito interessante. E também deixar o DeFi de fora, e agora a discussão lá é sobre essa questão de DeFi. Então fica aqui a dica do livro. Eu também tenho um curso de programação para finanças descentralizadas. Eu tenho formação na área tecnológica e na área jurídica. Minha maior experiência é como advogado, mas acabei estudando programação, fiz muitos cursos, fiz outra faculdade, justamente porque eu queria atuar nessa área do direito digital, já específico para criptoativos. Então, eu acabei criando um curso, porque, como disse, a melhor forma de se aprender é ensinar, né? Criei um curso de programação para finanças descentralizadas em 2020. Comecei a ensinar essa matéria de graça no canal. Tem um canal da DeFi Brasil, onde a gente, inclusive, agora está desenvolvendo uma blockchain com fins educacionais, toda escrita em JavaScript. Então, a gente sempre aqui está compartilhando também materiais, né, mais relacionados à parte de tokenização imobiliária, sistema financeiro, valores imobiliários e também penal econômico, né? Porque muita gente pensa que direito penal não é só furto, roubo, não. Hoje a regra, embora não seja o correto, mas a regra é que muitas infrações administrativas automaticamente são concebidas, ao menos pela acusação, como infrações penais. E aí, muitas vezes o empresário responde um processo criminal. Isso acontece já muito na área ambiental, mas acontece muito também no âmbito financeiro. Então a gente sempre tem uma preocupação em orientar os clientes também a desenvolver um projeto de modo que ele não venha ter esse tipo de problema, que muitas vezes alguns falam, mas dificilmente isso vai dar uma pena de prisão. Mas é um processo criminal, né? Suja a imagem, prejudica a imagem da empresa, então a gente sempre também toma esses cuidados. Certo? Quem quiser conhecer mais sobre o nosso escritório, tem nosso site é o lopesigorzo.com, ali tem a experiência, né, minha de trabalho, da minha sócia Marcela Zorzo, e estamos aqui à disposição. Grande abraço.